Marcelo Pereira de Carvalho es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de Sao Paulo, con una maestría en Ciencia Animal y Pasturas. Además, tiene un MBA ejecutivo internacional por la Fundación Instituto de Administración. Es socio, fundador y CEO AgriPoint, que posee el sitio Millpoint, los eventos Interlated de Brasil, Interlated Sur y Dairyvision, y también EducaPoint. Le damos la bienvenida a Marcelo Pereira de Carvalho. Adelante. Muchas gracias. Me gustaría agradecer a Gabriel Bagnato pela invitação mais uma vez. Como percebe, mi portuñol es magnífico. Soy especialista nessa língua. Entonces creo que voy a hablar despacito en portugués que van a comprender perfectamente. Ok? Bueno, Gabriel, sempre você me traz um tema difícil. Perspectivas da lecheria. E sempre me invita quando no mercado estão deprimidos. Próxima vez vou falar, me invita a hora que vai subir tudo, maravilha, e me invita, ok? Bom, como foi apresentado, nós temos vários serviços de informação para o agronegócio na AgriPoint. 99% do nosso negócio é em leite, na cadeia do leite. Com o MilkPoint, que hoje é provavelmente o principal sítio em termos de acesso do setor lácteo do mundo, quando se analisa acessos únicos. Temos uma plataforma de capacitação, de treinamento online, EducaPoint, que é como se fosse um Netflix do agronegócio. Eventos para o setor que nós fazemos. Temos o MilkPoint Radar, que é um aplicativo em que produtores trocam informações de preço e qualidade da leite. Qual preço, para quem venderam, etc. E temos o MilkPoint Mercado, que é um serviço de inteligência de mercado, que hoje tem mais de 200 clientes no Brasil, entre laticínios, associações de produtores, empresas de insumos, até alguns supermercados, enfim, empresas que compram lácteos, todos acessam esse informativo, né, que é um informativo online. Mais recentemente, eu fiquei sócio dessa empresa chamada AgTech Garage, que, usando aí o que o ministro falou hoje cedo, está um mundo um pouco louco, né? Uma das coisas que são um pouco loucas é a mudança grande de tecnologia envolvida no agronegócio, com startups, com tecnologias que foram desenvolvidas para outras áreas, chegando à produção animal e vegetal. E eu, junto com mais 2 sócios, criamos um hub de inovação. Então, a gente tem aqui hoje diversas startups do agronegócio, algumas corporações de grande porte estão com a gente aqui dentro, e é um espaço colaborativo em que as empresas têm suas equipes de inovação, tem auditório, tem, enfim, uma série de oportunidades de troca de informação entre os participantes. Tá? É uma adaptação nossa a esse novo mundo que está chegando e chegando rapidamente. Pois bem, eu vou falar aqui hoje basicamente 2 pontos principais. Uma, as perspectivas de curto, médio prazo, como nós estamos vendo o mercado de lácteos hoje, que pelas perguntas dos periodistas é algo que vocês querem saber sempre, né? Eu vou falar um pouco mais sobre perspectivas de médio e longo prazo, que eu acho que são extremamente importantes para olharmos para o futuro. Muitas das coisas que estão acontecendo hoje são consequências de cenários de médio e longo prazo do passado. E cada vez mais esse cenário precisa ser acompanhado, analisado, para que nós possamos nos preparar. Tá? Tem oportunidades e tem desafios. Não vou falar muito sobre o Brasil, a não ser em alguns pontos, mas nas perguntas, se quiserem me perguntar sobre o Brasil, posso falar sobre as mudanças que estão acontecendo no Brasil e também sobre a situação atual de mercado. Bom, esse aqui é o gráfico que vocês conhecem muito bem, né, do leite em pó integral e desnatado, descremado, do leilão GDT, que é hoje um balizador importante dos mercados.
faltou aqui o último dado de ontem, né, que apresentou uma pequena queda nos valores, mas, basicamente, os valores de abril foram 30% acima de abril de 2018. Então, os mercados tiveram uma recuperação nesses últimos 12 meses, ainda que não no parâmetro, no nível que nós outros gostaríamos ou precisaríamos. Mas, sem dúvida nenhuma, houve uma melhora. Uma parte dessa melhora pode ser explicada, obviamente, pela situação de oferta e demanda. Aqui é a variação da produção de leite em relação ao mesmo mês do ano anterior nos principais exportadores. Então, nós vemos aqui, né, que nos últimos meses a variação foi negativa. Os principais exportadores produziram menos nos últimos meses em relação a 12 meses anteriores. A gente vê que tem momentos aqui, ó, por exemplo, 2014, onde houve um forte aumento na oferta desses países, né? Então, há aí um efeito claro, né, de retração no crescimento da produção, e isso ajudou a que os preços tivessem alguma recuperação. Se a gente analisar, por exemplo, a Oceania, a Nova Zelândia começou essa estação passada com uma produção bastante interessante, bastante alta, condições climáticas muito boas, mas nesse final de estação a situação vem caindo, né, e abril foi praticamente 10% menor do que abril do ano anterior. Então, a Nova Zelândia, que era um ponto fora da curva, com um crescimento alto de produção nessa estação, está terminando a estação com uma produção mais baixa do que no ano anterior. Tá? E aqui, a variação da compra nos principais importadores. Se nós pegarmos os principais importadores de lácteos e comparar quanto que esses importadores estão comprando em relação ao mesmo período do ano anterior, nós vamos ver que, no geral, a curva é ascendente. Ao longo de 2018, esses compradores compraram mais lácteos do que há um ano atrás. Então, de um lado, a oferta mais restrita nos exportadores, fruto das condições de preço do passado, em alguns casos condições climáticas, condições de custo de produção, e, do outro lado, os importadores com um volume bastante razoável de compras. Isso, obviamente, gerou um consumo de parte dos estoques mundiais, né? China vem aumentando as compras também. De janeiro a abril, a China comprou mais de 30% acima do que comprou em 2018. Então, é bem verdade que essas compras estão, em parte, sendo estocadas pelos compradores chineses, e por isso o mercado também está entendendo agora que talvez a gente tenha um período onde os preços não vão continuar crescendo, porque a China está bem estocada, está com um produto para poder consumir, mas o fato é que ela ajudou a impulsionar também esse crescimento dos preços nos últimos 12 meses. Tá? Estoques de leite em pó desnatado na Europa foram muito reduzidos, quase zerados, estoques públicos e privados. É bem verdade que esses estoques também precisam entrar no mercado. Esses estoques estão nas empresas, né? Eles não entraram todo fisicamente no mercado. Então, o mercado está entendendo que esses estoques vão ter que, de fato, entrar no mercado. Mas é uma notícia interessante, porque trabalhávamos aqui durante um bom período com 400 mil toneladas de estoques na Europa de leite em pó, e esses estoques hoje não tem. Queijo e manteiga é uma situação um pouco diferente, tá? Os estoques existem, mas no caso do leite em pó, essa é a situação. Nos Estados Unidos, leite em pó desnatado, também valores altos, tá? No caso aqui dos Estados Unidos, mas em queda, né? Caindo um pouco em relação a 2018. Uma situação não tão favorável quanto a Europa, mas os estoques estão, de certa forma, controlados também nos Estados Unidos. Tá? Se nós pegarmos aqui o balanço de oferta e demanda, pegar os principais produtores, tá? E tirar o crescimento, analisar o crescimento ou queda dos principais produtores, menos o crescimento ou queda da demanda dos importadores. Nós vamos ver esse balanço líquido aqui. E a gente comparou isso com o preço GDT. Tá? Então, só para efeito de análise, por exemplo, nesse período aqui, julho de 2013 a janeiro de 2015,
seguidamente o saldo foi positivo, ou seja, a oferta dos exportadores, mês após mês, cresceu em relação à demanda dos compradores. O resultado foi uma forte queda de preço. Tá? Então, esse gráfico mostra algumas coisas. A primeira coisa é que se os preços atingem patamares muito altos, o mundo inteiro produz leite. Essa que é a verdade. Tá? Então, se os preços atingirem $4.000, $4.500, vários países que são marginais, que são periféricos no mercado internacional, passam a querer jogar o jogo. Então, para o Uruguai, pode ser interessante trabalhar com um preço que é suficientemente bom para manter saúde financeira na cadeia, mas que não seja suficientemente bom para acordar países que estão em sequência no grau de competitividade, que não são tão competitivos, mas que podem entrar no jogo se os preços subirem muito. E o resultado é que a gente acaba tendo um fluxo grande de leite à medida que você tem preços de $4.000, $5.000 a tonelada, e isso faz com que o mercado depois caia. Né? Então, essa é a situação do mercado. No geral, o que nós estamos vendo aqui hoje é que o mercado está relativamente equilibrado. Tá? Depois de ter uma recuperação, subiu um pouco os preços, ele está relativamente equilibrado com exportadores e importadores produzindo ou consumindo quantidades semelhantes. Não se vê, no momento, nenhuma situação de disrupção, como aconteceu, por exemplo, aqui, né? Ou aqui, 2013, ou nesses períodos aqui, em 2010, 11, 15 e um pouco do 17 e 18. Tá? Bom, valorização do dólar em relação a uma cesta de moedas. Esse gráfico está maximizado aqui pelo índice, né? Mas houve uma pequena valorização do dólar recentemente. Isso também coloca um freio em possíveis elevações de preço no mercado internacional. Não é o fator principal, mas é algo que ajuda a colocar esse freio. Né? Aqui são as projeções do Rabobank para leite em pó integral. Então, o Rabobank trabalhava aqui ao longo de 2019 com preços por volta de $2.900 e a gente já está aqui com 3.000 e, na verdade, aqui o leite em pó já está 3.100 e pouco, né? Quase 3.200. Então, o mercado está até acima do que o Rabobank havia previsto quando se fala aqui de preços da Europa, né? Nova Zelândia com preços mais altos, mas com a Europa preços um pouco mais baixos aqui do que a gente está vendo hoje. Leite em pó desnatado também, né? A gente com preços hoje acima do que o Rabobank havia previsto para o leite europeu e muito próximo do Nova Zelândia. E aqui a manteiga, depois de uma significativa queda aqui que vem acontecendo desde 2017, a gente também está com um cenário de preços andando do lado mesmo para queijo. Então, o mercado hoje é um mercado que está relativamente equilibrado. Tá? Redução do crescimento da produção no primeiro semestre nos principais países. Então, a gente tem visto isso. Né? Então, a Europa, agora em abril, cresceu mais, mas vinha crescendo menos. A Argentina e o Uruguai não preciso comentar com vocês, porque vocês estão tendo uma queda significativa de produção. Estados Unidos está lutando para atingir as médias históricas e Nova Zelândia e Austrália produzindo menos do que no ano passado, ao longo desses primeiros 4 meses. A exceção aqui é o Brasil, que está tendo um crescimento bastante razoável de oferta. Crescemos quase 3% no primeiro semestre, e no primeiro trimestre. E no segundo trimestre, nós temos uma comparação difícil de ser feita, porque no segundo trimestre do ano passado, 10 dias da produção de maio foram jogadas em la basura, por causa do paro de caminhoneiros. Então, a gente tirou do mercado uma quantidade grande de leite e esse ano não está tirando esse leite do mercado. Tá? Então, a expectativa que é do Brasil, a gente está com a economia retraída, o consumo não está crescendo, pelo contrário, está mais baixo, e a produção está vindo forte por estímulo ao produtor. Então, a tendência é que a gente tenha uma queda nos preços nos próximos meses, até numa época que normalmente os preços não caem. Né? Hoje os produtores estão recebendo por volta de 39, 40 centavos de dólar por litro, em média,
E esse preço ele não está condizente com o preço que as indústrias estão conseguindo vender os lácteos e não está condizente com o aumento de oferta que nós estamos tendo nesse primeiro semestre. Então, a situação é de cautela, né? As importações, principalmente da China, seguem crescendo, seguem interessantes, vamos dizer assim, seguem equilibradas. A demanda é incerta. O mundo hoje passa por um momento de instabilidade, né? Então, no mesmo tabuleiro, a negociação da China com os Estados Unidos, né? Nós temos a nossa negociação com a União Europeia, tem Estados Unidos, México, tem o Brexit, saída da União Europeia, do Reino Unido da União Europeia, e isso tem impacto no comércio de lácteos, né? Então, existe uma incerteza muito grande. Os analistas trabalham com a perspectiva do mundo entrar num período de crescimento menor. Tá? Então, nesse ambiente de grande incerteza, qualquer mudança importante que seja feita, né, qualquer fato novo que acontece, ele pode alterar aí as perspectivas do mercado, né? Então, está difícil traçar um cenário, porque o mundo está cauteloso, né? Vai crescer menos, a tendência é que nos próximos 2 anos cresça menos, e tem essa negociação comercial que pode trazer novidades para qualquer um dos lados nesse mercado. Margens para os produtores melhoram, na América do Sul, Nova Zelândia, então os produtores trabalham com uma situação de margem melhor do que no ano anterior. Possível cenário de alguma subida de preços no short term, né, no curto prazo, mas mais provável é manutenção dos preços ao redor daquilo que a gente está tendo hoje, por volta de 3.200, 3.100, pode aumentar um pouquinho, tá? Mas não se vislumbra nenhum cenário de curto prazo de se trabalhar com 3.500, 3.700 dólares, mas também não se vê um cenário para voltar para 2.800, 2.900 dólares. É manutenção ou alguma oscilação em relação ao que a gente está tendo hoje, né? A se observar, vocês devem ter acompanhado, a situação de semeadura de soja e milho nos Estados Unidos está a mais atrasada da história, né? E há quem diga, já comprometeu uma parcela importante desses produtos, e isso pode, obviamente, resultar, né, em aumento dos custos de produção, aumento dos custos de grãos, e aí os países com maior dependência dos grãos são aqueles que vão sofrer mais. Então, os Estados Unidos vai sofrer, a Europa vai sofrer, o Brasil, em boa parte, vai sofrer, né? Países que têm uma menor dependência das commodities de alimentação vão sofrer menos, né? Aqui algumas fotos que circularam na internet, né, dos Estados Unidos. Então, uma situação de alagamento de campos e, enfim, uma perda significativa de soja e milho. E isso é um fator novo. Se isso acontecer, a última vez que aconteceu isso foi em 2012, né? Só que foi seca, né? Não foi alagamento, e o resultado foi uma elevação muito grande nos custos de produção e elevação nos preços de leite também no ano seguinte, que foi 2013. Tá? Pois bem, perspectivas de médio e longo prazo, mudanças relevantes do mercado lácteo. Tá? Então, acho que o primeiro ponto que vale a pena a gente analisar, esse aqui foi um report da McKinsey, que foi publicado agora, recentemente, que mostra o seguinte: o superávit ou o déficit de lácteos em várias regiões nos próximos 10 anos, prevista pela McKinsey. Então, basicamente, Estados Unidos e União Europeia vão aumentar o superávit, ou seja, vão produzir mais leite no futuro do que vão aumentar o consumo, vai sobrar mais leite para exportação. Segundo o report da McKinsey, a Nova Zelândia e a Austrália continuam superavitárias, mas vão diminuir o superávit. Então, vão ter um papel menos relevante no futuro comparado com União Europeia e Estados Unidos, como player importante para exportação. América do Sul, África, Índia, China, outros países da Ásia, sem ser China e Índia, vão aumentar o déficit significativamente. China vai aumentar muito o déficit. A África também vai aumentar. E nós estamos numa posição interessante para vender para a África. Se a gente somar o aumento do superávit, dos superavitários, dá 16 milhões de toneladas contra 32 milhões de toneladas de déficit que
ou alguém vai produzir esse leite, ou não vai ser produzido, os preços vão aumentar e em algum momento oferta e demanda se equiparam, né? Então, se a gente analisar o cenário de mais longo prazo, o cenário estrutural, ele é positivo porque tem muita gente aqui que vai continuar consumindo, que vai continuar buscando lácteos. Aqui é o efeito do ingresso, né, da renda per capita, né, GDP per capita, e consumo de lácteos. Claro que não é uma linha exatamente reta, vai sempre ter países que não encaixam, mas, no geral, quanto maior a renda da população, quanto maior o GDP per capita, maior é o consumo de lácteos. Tá? Olha o exemplo do que aconteceu com o Brasil de 2000 a 2015. Nós pulamos de um consumo, no ano 2000, de 120, 122 quilos por habitante para 175 quilos. Ou seja, cada brasileiro passou a consumir 55 quilos a mais de leite, na forma de derivados, o leite, etc., no espaço de 15 anos. E nesse período a gente aumentou 30 milhões de pessoas na população. Nosso mercado cresceu 14 bilhões de litros de leite nesse período. Nosso mercado em 2015 era 14 bilhões de litros maior do que no ano 2000. Quase 70%. Desconheço qualquer país que tenha tido esse crescimento em tão pouco tempo. Só que depois da crise econômica, a partir de 2014, o ganho foi perdido, uma parte dele. Nós estamos vendendo iogurtes hoje a quantidade que se vendia em 2008, para você ter uma ideia, né? Então, a renda é importantíssimo, né? Aqui o share dos principais exportadores de leite, e a gente vê que, de fato, o processo de perda de relevância de Austrália e Nova Zelândia já vem acontecendo, né? Nova Zelândia tinha aqui 40% do mercado e a Austrália 13% em 2009. Mais de 53% do mercado de exportação era Austrália e Nova Zelândia há 10 anos atrás. Tá? Hoje, esse número aqui é menos de 40%. E nós assistimos a uma retomada da União Europeia e um crescimento dos Estados Unidos. Então, de repente, os países tradicionais, com custo de produção alto, indústria altamente subsidiada, começam de novo a fazer parte desse mercado, talvez com um cenário diferente do que tinha no passado. Tá? Esse é um fato novo. Uma mudança interessante, esse aqui é o gráfico do IFCN, que compara preços e custos de produção em vários países do mundo em 2002. Olha que interessante. Preço do leite abaixo de 15 centavos de dólar. Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Rússia, etc. Estados Unidos, 27 a 35. Europa, grande parte da Europa também. Nova Zelândia, 15 a 20. Ou seja, o custo na nossa região era, em dólar, a metade do valor que era nos Estados Unidos e na Europa. La metade. Esse mesmo dado em 2017. Continuamos todos mais ou menos dentro da mesma faixa, que é uma faixa de 30 a 40 centavos de dólar. Pero 30 a 40 é uma diferença muito grande, hein? Porque o preço internacional justamente está nessa faixa aqui. Né? Com 30, o Brasil não produz. Nós estamos mais próximo do 35 para 40. Né? Já Uruguai e Argentina, com 30, talvez produzem sem lucratividade grande, mas produz. Né? Mas, enfim, Estados Unidos 40 a 50, Europa 40 a 50 e alguns países na mesma faixa. Nova Zelândia um pouco mais baixo e Austrália também mais caro. Então, o que aconteceu nesse período foi o aumento do custo nos países que eram baratos no passado. Todos os países aumentaram de custo de produção, mas alguns aumentaram mais. E vários países emergentes tiveram aumentos importantes de custo. Tá? Hoje tem um alinhamento muito maior de preços e custo no mundo. Até 2007, o que a gente tinha era países com custo muito mais alto, que era Europa, Estados Unidos, na faixa de 35 centavos de dólar, e países muito baratos, por exemplo, Nova Zelândia e Brasil, com preços de 15 a 20. A partir de 2007, por uma série de razões,
todo mundo está mais ou menos jogando o mesmo jogo. Isso faz com que a ineficiência apareça mais. Por exemplo, mão de obra barata no Brasil não é mais barata. Então, como se produz pouco por pessoa, passa-se a ter um custo alto. Né? É como o futebol. Vai jogar hoje com qualquer time, vai ganhar 1-0, 2-0, não tem mais bobo. Okay? O leite também, está todo mundo no mesmo campo de futebol. Os preços subiram em geral, mas subiram muito mais em países como Brasil e Nova Zelândia, tá? Provavelmente Uruguai também, do que subiram nos países que já eram caros. Esse aqui, né, é o desvio do preço internacional, na média 2012 a 2017. Então a gente vê que, nesse período, os Estados Unidos teve um desvio grande do preço internacional, o Brasil também teve, né, e em alguns casos até acima do desvio de alguns países europeus. Né, e vocês aqui estão bem mais abaixo do preço médio mundial. Nova Zelândia também bem abaixo. Né? Isso aqui é o que aconteceu com o Brasil. Nós saímos de um custo de 20 centavos de dólar, ou até menos aqui, 10 centavos de dólar em 2002, para um custo, um preço ao produtor, na verdade, que chegou a mais de 50, quase 60 centavos de dólar por litro de leite. Muito bueno. Ok? Só que uma parte importante desse aumento de custos foi valorização da moeda, do real nesse período, que nos tornou caros, aumento dos custos de oportunidade do trabalho e da terra. Então, isso força um processo de profissionalização do setor que está acontecendo, com aumento de produtividade, incorporação de tecnologia, câmbio no perfil do produtor, tudo isso está acontecendo hoje. Porque o Brasil se tornou caro. A produção é cara hoje, comparada com o passado. Tá? Então, esse, por exemplo, é o salário mínimo e preço de leite. Então, o salário mínimo cresceu mais do que 2 vezes o preço do leite no espaço de 30 anos, né? 20 e poucos anos, né? Mais de 25 anos. Então, esse tem um lado bom, que é o lado, esse salário mínimo é que comprou os lácteos, que nós produzimos. Aumenta o ingresso do GDP de população e tudo mais. Pero, a eficiência de produção passou a ser um problema. Porque se produz a mesma produtividade por pessoa por dia, passa a gastar mais do que o dobro. Então, é algo que está sendo incorporado. Hoje, a agenda no Brasil passa por automação, passa por melhoria da produtividade. Né? Tem 2 tipos de produtores crescendo no Brasil. E são produtores diametralmente opostos. O produtor familiar pequeno do sul do Brasil, que produz 500, 300, 700 litros, 800, 1000 litros, solamente ele com sua esposa e filho, tem 10, 15, 20 hectares, produz 1000 litros por dia. Ok? Esse produtor está buscando automação, ordenha robótica, esse tipo de coisa. E o produtor grande no Brasil também cresce muito. Por quê? O Brasil tem um preço diferenciado por volume de leite. Produtores que produzem, por exemplo, mais de 6.000 litros ou 10.000 litros por dia, têm um sobrepreço de 15, 20% em relação ao promédio de mercado. Esse sobrepreço é lucro, diretamente. Okay? Outro ponto importante do mercado internacional, volatilidade. Isso aqui foi pré-2007, preços mais baixos da tonelada do leite em pó, mas uma volatilidade menor. O que aconteceu a partir daí, uma flutuação muito grande, preços em média mais altos, mas a perda da referência de preços. Qual vai ser o preço? Tá? Então, muitos países hoje estão buscando ferramentas para se trabalhar essa situação. Mercados futuros, seguros de margem, né, algo que os Estados Unidos implementou há alguns anos, ainda estão adaptando, pero algo interessante, inclusive com participação privada, né, o produtor pode comprar o seguro, pode garantir, né, o retorno desse investimento, caso a margem, que é receita menos custo de alimentação, caia muito.
ferramentas de maior previsibilidade de preços, a Fonterra está com um sistema desse. Então, o mundo está olhando para isso. Não está tentando acabar com a volatilidade, mas sim enfrentar a volatilidade. Pois bem, essas são algumas mudanças que estão acontecendo no mercado de commodities. Mas as mudanças são muito mais profundas. E é isso que eu quero discutir no meu tempo que resta aqui. Rotulagem é algo que nós estamos discutindo no Brasil hoje, dos alimentos virem com sinalização a respeito de quando é ruim, quando é mais ou menos e quando é bom. Isso pode ter um impacto significativo no consumo de lácteos em vários países, inclusive no Brasil. A indústria está se organizando para poder conseguir aprovar uma proposta que não seja tão danosa para o setor. Porque muitos queijos, pelo próprio conteúdo do queijo, de gordura, sódio, etc., ele cairia aqui. Então o consumidor vai chegar e vai ver, o rojo, não vou comprar. Okay? Uma outra coisa importante, esse slide foi apresentado pelo Jay Waldvogel, que é vice-presidente da DFA, que é a maior cooperativa de lácteos dos Estados Unidos. Ele apresentou num evento que nós organizamos no Brasil, e ele fala o seguinte, olha, como é que era a visão direcionada pela produção? Né? Você tinha os produtores que produziam leite, as indústrias que eram grandes e buscam preço. Os canais de venda eram poucos e poderosos. O consumidor era previsível. Era assim, eficiência, baixo custo, volume, para vender para o maior número possível de pessoas. Como é que é hoje? A cadeia direcionada pela visão do consumidor. O consumidor é imprevisível, por definição, hoje. Os canais são muito fragmentados, muito fragmentados. As indústrias têm as grandes que buscam preço, mas tem as locais, inovadoras, criativas, produtos frescos, direcionados por valores, aí toda uma gama de opções. E o produtor, claro, também. Né? Produtores tradicionais, locais, natural, sem BST, a pasto, orgânico, sem transgênicos. É muito mais complexo hoje do que era no passado, tem muito mais opções. Isso aqui são canais de distribuição. Por exemplo, essa Cargo usa como canal de venda motoristas de Uber nos Estados Unidos. Esse é o canal de venda dela, motorista de Uber. Você tem aqui, por exemplo, o WeWork, que é um coworking. É um canal de distribuição. Então, tem uma mudança muito grande acontecendo no cenário, ainda vou cair aqui, hein? No cenário dos negócios. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. O fato importante é que, se a gente olhar esse slide, o consumidor está cada vez mais preocupado em como o produto é produzido. Tá? Isso pode ser bom e pode ser ruim. Pode ser bom e pode ser ruim. Então, as empresas estão buscando cada vez mais uma conexão com aquilo que o consumidor quer. Eu vou dar um exemplo aqui, um rápido vídeo, que eu vou passar só um trecho. Alguém conhece a Ilha dos Açores, em Portugal? A Ilha dos Açores é uma ilha que tem uma semelhança com a Nova Zelândia. Pastagens, chove bastante, e eles tinham a seguinte situação. Produzindo leite longa vida, larga vida, com margem quase negativa, uma dificuldade de agregar valor, e começaram um projeto para qualificação dos produtores para bem-estar animal, sustentabilidade, etc., etc., e resultou em um produto que agora está exportando para outros mercados, para Portugal e para outros mercados da Europa, com margens superiores e com melhor remuneração para os produtores também. Então, vou mostrar aqui um exemplo, né? Ver se funciona. Está em português de Portugal, que é pior do que mi portunhol. Desculpe. Esses são diretores da empresa. O leite de vacas felizes é sobre ter o melhor leite. E o melhor leite vem de vacas que comem erva fresca como devem e vivem ao ar livre como devem. É um leite selecionado por elevados critérios de qualidade e por práticas agrícolas sustentáveis. Este programa é sobre fazer o bem para nós, para os nossos animais, para o solo, para o ecossistema, para a nossa economia e para as gerações vindouras. Se tivermos o melhor leite, conseguimos entregar produtos lácteos mais saudáveis e saborosos. O programa Leite de Vacas Felizes está dividido em 5 pilares.
a pastagem, o bem-estar animal, a qualidade e segurança alimentar do leite, a produção sustentável e a eficiência. Ok? Então, é uma tentativa, né, bem sucedida de agregar valor, né, trazendo um produto que o consumidor vai olhar com outros olhos. Né? E isso, essa maior importância de como o leite é produzido pode afetar, inclusive, a relação entre indústria e produtores. Vou dar um exemplo aqui com esse quadro teórico. Né? É o seguinte, quanto menor o custo de troca de um fornecedor, vamos dizer, eu vou comprar papel para a minha empresa. Tanto faz o papel que eu compro. Então, o custo de troca é pequeno, né? E não é uma atividade central para o meu negócio. Quando é isso, eu vou comprar o mais barato possível, eu vou no mercado puro. Eu vou buscar aquilo que é o mais barato, que atende às especificações e acabou. À medida que aquilo passa a se tornar mais central para a atividade, ou seja, vamos pensar um produtor de leite que tem uma qualidade específica e que aquela qualidade eu transporto para o produto final. Então, eu passo a pensar em outras formas de associação, desde contratos de longo prazo, né, parcerias, joint ventures, enfim, parcerias estratégicas, até integração vertical, e talvez até a cooperativa possa ser um exemplo dessa centralidade. Né? Então, à medida que você sai do mercado puro e começa a entrar em outras áreas, você abre espaço para novos formatos de remuneração e de divisão do valor gerado. Tá certo? Eu vou dar um exemplo aqui também, que também foi um exemplo que o Jay trouxe, que é o seguinte, essa marca Craig's Station, tá? Que é uma unidade com 400 mil litros dia, é pequeno para uma empresa que produz 35 bilhões de litros por ano. Que é o seguinte, é uma associação da DFA com a Arla Foods e com 8 produtores que são associados da Arla Foods, da DFA. Então, olha que interessante. São 8 produtores, 8 fazendas, mais a cooperativa toda e mais outra cooperativa de outro país. Ok? Com a produção de queijo, 400 mil litros dia, com a digestor anaeróbico, toda sustentável em termos de energia, luz solar, etc, etc. E os produtores têm 10% desse empreendimento. A DFA tem 70% e a Arla tem 20%. Por que os produtores têm 10% desses 8 produtores? Porque os produtores emprestam a narrativa que o consumidor quer ver. Tá certo? Você entra aqui, essas fotos foram do site da empresa, da Craig's Station. Você vai entrar lá, você vai ver fotos da geração, são várias gerações, empresas familiares. O consumidor não quer só comprar um produto lácteo de boa qualidade, isso é básico. Ele quer comprar um produto que ele acredita que faça bem para o meio ambiente, que faça bem para uma comunidade, que faça bem para os valores que ele tem. Então, por isso que os produtores são sócios desse empreendimento. Tá? Além de todos ganharem pelo fato da cooperativa ser sócia. Né? E você vai falar, pô, mas 400 mil litros por dia, a empresa tem 35 bilhões de litros. Hoje, para você ser grande, você tem que talvez ser pequeno em várias coisas, ter relevância em várias áreas. Né? Porque os mercados que estão muito mais em nicho, muito mais segmentados. Tá? Então, esse é um ponto importante. E aí eles têm aqui uma loja que provê experiência para o consumidor, etc, etc. Então, é um caso interessante de uma grande empresa buscando valor. A Irlanda, Origin Green, que é um programa do país de demonstrar sustentabilidade e transportar isso para as marcas, também é um caso interessante. Nós vamos falar, mas isso é coisa de europeu, isso é coisa de americano, japonês. Nós outros não, o consumidor não está assim. As diferenças estão cada vez menores. Claro, nós estamos hoje, talvez aqui, né? Latam, nós estamos aqui na qualidade, rastreabilidade, marcas, etc. Mas já tem consumidor olhando bem-estar animal, produtos locais, etc. Isso já está no Brasil, já está em Montevidéu, já está em Buenos Aires, já está em Nairobi, no Quênia. Não todos, mas já tem consumidores assim. E as diferenças são cada vez menores, tá? Então, por exemplo, essa foi uma pesquisa que fizemos no Milk Point, ajudamos a fazer, na verdade, com consumidores. O que seria o tambo ideal?
Quais são as coisas importantes no tambo ideal? Então, os produtores e os técnicos, produção, os consumidores, animais, leite, qualidade, higiene, cuidado. Então, a preocupação do consumidor não está tão alinhada com a preocupação dos técnicos e dos produtores. Já tem no Brasil empresas grandes lançando leites com origem origem definida. Você vai no site da Itambé, que é um grande laticínio, esse leite, Natural Milk, é produzido só nessa fazenda. Que é algo novo. Tá certo? Esse aqui, por exemplo, são os neozelandeses que produzem leite no oeste da Bahia. Tem duas marcas, né? A Leitíssima e a Delicari, que é uma marca de iogurtes e sorvetes premium. Leite de gado criado e alimentado no pasto. Foco em consumidores de alto poder aquisitivo. Bom, aqui é o seguinte. Crescimento anual das 25 maiores empresas de consumo nos Estados Unidos versus pequenas empresas. As grandes, as 25 maiores, com o poder de compra delas, crescendo 1% ao ano, e as pequenas 5% ao ano, ganhando o mercado das grandes. Esse é o mesmo dado. Os milênios têm muito mais propensão a mudar de marca e comprar novidades e sair das grandes marcas conhecidas. Aqui é um exemplo, o mercado dos Estados Unidos hoje é menor do que era a 2015, só que as pequenas empresas vêm crescendo muito mais do que as grandes, e as grandes vêm perdendo espaço. Small is beautiful today. Por isso que o Jorge Paulo Lemann, que é o homem mais rico do Brasil, coloca, com inovação nos negócios, ele é um dinossauro apavorado. Sempre trabalhamos com marcas tradicionais e grandes volumes em um mundo que não mudava tanto. Bastava que nos concentrássemos em sermos eficientes e nos sairíamos bem. Funcionou com a Ambev, funcionou com um monte de gente, não está funcionando com Kraft, Heinz e outras empresas. E essas empresas estão comprando pequenas empresas. Essa é uma marca que foi comprada pela Land O'Lakes, que é uma cooperativa dos Estados Unidos. Você entra no site e não tem nada de Land O'Lakes. Não tem nada, não mexa, deixa como está. Por que compraram? Porque tem uma narrativa que é interessante para o consumidor. Ok? Outra narrativa com a família, el hijo, toda a história, tudo isso. Esse aqui com a vaca que não usa BST, conhece toda a vaca por el nombre, a vaca feliz, o dono feliz. Então, o consumidor quer isso e cada vez mais sensível a isso. Outra coisa, menos é mais, né? Outra tendência interessante. No passado, uma coisa de saúde era algo com muita vitamina, minerais e todo mais colocado. Hoje não. Quanto menos, melhor. Mais natural. Esse é no Brasil. Esse é nos Estados Unidos, ok? Iogurte sem açúcar, muito simples, 2 ingredientes e solamente isso, ok? Os problemas. Bebidas de nuts e plantas dos Estados Unidos crescendo 9% ao ano nos últimos 4 anos. Queijo caindo, leite fluido caindo 5%, iogurte caindo 2,3%. É um problema, não estamos sozinhos. Por isso que a narrativa é importante. Por isso que encontrar um caminho diferente é importante. Menos de 10% de share, hoje mais de 13% dessas bebidas. Ok? Tanto que Danone comprou a White Wave e virou Danone Wave nos Estados Unidos. Mas não é só isso. Essa aqui é uma empresa de Chile. Os chilenos, sempre os chilenos. Né? Uma empresa que se propõe a fazer produtos artificiais. Esse produto, Notco Company, é uma maionese sem transgênico, lactosa, glúten, colesterol, uevo, soja. Não é nada. Pero há um produto dentro, há maionese. E o interessante é que esse Giuseppe, não estou mentindo, Giuseppe, que é a pessoa o ser que ha hecho isso. Giuseppe é um algoritmo matemático que combina moléculas. Isso não é uma empresa de alimentação, isso é uma empresa de tecnologia. E essa empresa foi o primeiro inversão de Jeff Bezos, fundador da Amazon na América do Sul, numa empresa de alimentos. E vegan maionese. E vamos fazer agora vegan milk, vegan butter, whatever, ok? Esse é um outro, né? Leite sem leite. E o objetivo deles é
Olha o que eles colocam, que o leite de vaca tem boa experiência, boa nutrição, reconhecem isso, bom. Versatilidade, você faz muita coisa com ele, mas problema de alergia, shelf life, sustentabilidade, food safety. E o dele, tudo bom. Então, esse é o tipo de concorrente que nós temos hoje. Ok? Enfim, aqui é uma outra história. Então, para a gente terminar aqui, é o seguinte. O mundo está bem mais complexo do que estava no passado, sem dúvida nenhuma. Tá? Esse aqui é o uso do leite em diferentes produtos lácteos da União Europeia. Então, a gente vê que, por exemplo, o leite fluido tem diminuído a participação em relação ao uso e outros produtos lácteos têm aumentado. O leite continua sendo uma plataforma interessante, mas os produtos que têm aumentado são leite em pó infantil e outros produtos voltados para os mercados de saúde e nutrição. Temos uma boa plataforma, mas não estamos sozinhos. Temos que lidar com cada vez mais protagonismo do consumidor e achar caminhos diferentes do que no passado. Profundas transformações ocorrendo na produção, indústria e consumo. Estratégias antigas podem não ser efetivas quando se pensa no futuro. É um mundo fragmentado, tá? Um mundo em que uma solução não serve para todos. Um mundo de nichos. Para ser grande é preciso ser pequeno em diversas áreas, ou ser relevante em diversas pequenas áreas. Isso me foi falado pelo vice-presidente da DFA, que é uma cooperativa de 35 bilhões de litros por ano. Okay? E protagonismo do consumidor é a nova fronteira, para o bem e para o mal. Que oportunidades nós podemos ter? Que oportunidades o Uruguai pode ter? Que história o Uruguai pode contar nesse ambiente? Provavelmente tem uma história interessante. Como aproveitar o protagonismo do consumidor a nosso favor? Creio que essa é a mensagem final para pensar. E não ficarmos tanto na dependência de altos e baixos do preço de commodity, Europa, Nova Zelândia, etc., que é importante, sim, sem dúvida, vai continuar sendo, pero e a oportunidade? Que dá para ser de diferente? Como a Irlanda está sendo, como outros estão nascendo, Açores estão nascendo e tudo mais. Ok? Desculpe, passei do tempo. E quem quiser acompanhar um pouco mais sobre isso, Dairy Vision é a quinta edição do evento que nós vamos fazer em Campinas, Brasil, em novembro, e a gente procura trazer esse ambiente de inovação e de reflexão para as Américas. Seria muito bom a gente contar com lideranças, laticínios, produtores e tal, do Uruguai, e nesse evento que são 2 dias muito interessantes com esse tipo de informação. Ok? Muitas graças.